Fui madrinha no casamento do melhor amigo do meu parceiro, mas a esposa dele me fez usar uma peruca feia a festa inteira. Estou vindo para a internet porque A. Essa é uma história absolutamente insana. E B. Eu não faço ideia de como seguir em frente. Qualquer conselho será muito bem-vindo. Tem um pouco de contexto para explicar, então peço desculpas pela exposição. Meu parceiro Joe 24M e eu 24F estamos juntos há 8 anos e casados há pouco menos de um mês. O melhor amigo do J7 23M e eu nos conhecemos desde antes de Joe e eu começarmos a namorar. Cerca de 1 ano e meio depois que Joe e eu começamos a sair, 7 começou a namorar Mia 23F e os encontros de casal começaram. Nunca fui muito fã da Mia, já que ela é do tipo de pessoa que come 3/4 do prato num restaurante e depois reclama com os atendentes até conseguirem a refeição de graça, entre outras coisas. No verão de 2021, Seth comprou uma casa para ele e Mia, que precisava de muitas reformas por causa de uma enchente anterior. Meu parceiro e eu fomos até lá, e Joe e Seth fizeram alguns trabalhos no encanamento e no contrapiso. Outras vezes Joe foi sozinho ajudar com outras coisas, e no final de 2021 Seth já tinha transformado o lugar numa casa bem legal. Ele e Mia nos convidaram, junto com alguns amigos do grupo, para uma festa de ano novo na casa. Eles têm uma garagem separada bem grande, tipo um galpão, então montaram tudo com beer pong, caixas de som e tal, e as pessoas ficavam indo e vindo da casa para o galpão. Em um momento estávamos só eu e Seth dentro da casa fazendo drinks, e ele me confidenciou que não estava exatamente feliz no relacionamento. Falou que Mia o xingava, zombava dele, gritava, etc. E perguntou o que ele deveria fazer. Eu disse o que meu parceiro teria dito. Temos um quarto sobrando se você precisar. Toda vez que íamos até a casa de Seth e Mia, Seth arrumava um jeito de desabafar comigo sobre isso. E as coisas iam piorando gradualmente, ela jogava coisas nele, batia portas com tanta força que arrancava das dobradiças, coisas desse tipo. Sempre que ele falava comigo, eu lembrava que ele tinha um quarto disponível em nossa casa, mas eu não conseguia dizer diretamente para ele terminar. Não parecia que era meu lugar para tomar essa decisão. Não me entenda mal, eu definitivamente dizia que ele merecia coisa melhor, mas queria que ele ligasse os pontos sozinho. Em outubro de 2022, durante uma festa de Halloween, Seth me mostrou uma foto do anel de noivado que ele tinha comprado. Não me lembro muito bem da conversa, além dele perguntando se o plano de pedido de casamento parecia bom. Eu disse que sim, parabenizei. Fiz tudo o que achava que uma amiga deveria fazer. Um mês depois estavam as fotos lindas no Facebook anunciando o noivado, e também a data do casamento marcada para outubro de 2023. Em fevereiro de 2023, Mia me pediu para ser uma das madrinhas do casamento, e eu genuinamente fiquei chocada, nós mal conversávamos. Mesmo nas festas na casa deles. Meu parceiro, claro, foi convidado para ser o padrinho, e aceitou na hora. Eu não sabia o que dizer, eles nos pediram isso na frente do resto do grupo do casamento, e eu não estava esperando de jeito nenhum, então aceitei também. Fiquei nervosa só de pensar nisso, mas se era isso que eles queriam, então eu ia fazer o possível para que esse casamento desse certo. Apesar de tudo que Seth tinha me contado, não era meu lugar causar um escândalo sobre isso. Em março, Mia me pediu para garantir que meu cabelo estivesse com uma cor normal no dia do casamento. Vale mencionar que na época meu cabelo estava num tom lavanda claro, e eu não sou estranha a impulsos de pintar o cabelo com cores vibrantes. Eu disse a ela que, claro, garantiria uma cor normal, mas que ela teria que me dizer qual cor exatamente. Sinceramente, como meu cabelo está sempre com uma cor diferente, o pedido não me incomodou muito, além de lamentar ter que deixar crescer a cor que ela me pedisse para usar. A merda começou a piorar de verdade em agosto, durante a viagem do fim de semana da despedida de solteira. A viagem de carro foi de cerca de 2 horas, e Mia passou a maior parte do tempo nos contando sobre o último drama do casamento. Que os pais dela tinham decidido pegar todo o dinheiro que estavam guardando para o local do casamento e usá-lo para reformar o galpão deles. Os pais da Mia estavam exigindo que ela e Seth trabalhassem longas horas derramando concreto, levantando paredes e trocando telhas, para que o casamento pudesse ser realizado lá. Mia contou como a mãe dela tinha sido especialmente rude e condescendente com toda a situação, chamando-a de ingrata. Quando Mia falou que queria que o casamento fosse em outro lugar, eu me senti muito mal por ela, e me senti ainda pior quando a mãe da Mia, junto com 8 amigas dela, invadiram o fim de semana da despedida de solteira. Estávamos em menor número nesse Airbnb a ponto de eu ter que dormir no chão. Eram 9 mulheres, todas com 50 anos ou mais, que estavam atrapalhando o fim de semana da despedida de solteira da Mia, todas bêbadas o tempo todo, vomitando no lago a partir do pedalinho onde todas as 9 se apertaram para ficar juntas. Mia estava ansiosa para uma daquelas situações de rio preguiçoso, onde você aluga vários boias e flutua rio abaixo e tal. Na manhã do passeio, porém, essas mulheres decidiram que devia haver uma votação para decidir se elas iriam. Sem dúvida porque algumas ainda estavam bêbadas e outras ressaqueadas, e o consenso geral foi de não ir ao passeio de boias que todas as madrinhas já tinham pago, e em vez disso ficar no Airbnb. Peguei alguns cigarros prontos da minha mala, peguei Mia pelo braço e sentamos na varanda da frente. Conversamos sobre tudo, não só sobre a péssima participação na despedida, mas sobre outras coisas também. Eu senti que realmente nos conectamos ali, falando sobre nossos parceiros, a amizade deles e como seria quando tivéssemos filhos, que eles teriam uma tia e um tio a mais.
Por muito tempo eu achei que Seth e Mia seriam os padrinhos do meu marido e dos meus filhos. Um mês antes do casamento, Mia convocou uma reunião emergencial do grupo de noivas na casa deles. Como sempre, meu parceiro e eu fomos os primeiros a chegar. Quando o resto do grupo chegou, menos a irmã mais nova do Seth, ela também foi excluída da viagem da despedida de solteira. Conversamos sobre a programação do dia e como o grupo de noivas faria as entradas na cerimônia. Em um momento, Mia, que já estava bem bêbada, me puxou de lado e me lembrou sobre a cor do cabelo. Meu cabelo, na época, estava pintado dividido entre vermelho e rosa. Perguntei qual cor ela queria que eu usasse e ela disse: cobre ficaria ótimo em você. Cerca de uma semana e meia antes do casamento, eu saí e comprei uma tinta de cabelo marrom acobreado e fiz a coloração. Como eu pinto meu cabelo com frequência, ele não estava tão saudável. E eu tentei ao máximo fazer máscaras e tratamentos para que não ficasse muito quebradiço para a finalização do penteado no dia do casamento. Então, uma semana antes do casamento, meu parceiro me pediu em casamento. Eu, claro, postei fotos por todo o Facebook, e meu cabelo nas fotos estava cobre. Na terça-feira antes do casamento, Mia me mandou uma mensagem perguntando se a cor do meu cabelo nas fotos seria a que eu usaria no dia do casamento dela. Eu disse que sim e a lembrei que tinha perguntado para ela qual cor pintar, e que ela havia me dito cobre. Ela negou ter me dito isso, dizendo que nunca teria sugerido cobre, já que meu vestido era cor de canela. Ela pediu para que eu enviasse uma foto minha usando o vestido para que ela pudesse ver se as cores ficavam muito conflitantes. Antes que eu pudesse sequer enviar uma foto com o vestido, ela me disse para simplesmente pintar meu cabelo de uma cor realmente normal. Isso virou uma troca enorme de mensagens, onde eu dizia que não tinha dinheiro nem tempo para refazer o cabelo, e que tinha medo de pintar de novo tão rápido e acabar quebrando ainda mais. Ofereci sair do enquadramento das fotos dela. Ofereci prender o cabelo para que ele não tocasse o vestido. Ofereci sugerir ao fotógrafo dela que corrigisse a cor do meu cabelo na edição. Mas ela já tinha decidido. Disse que queria que eu usasse uma peruca o dia todo. Eu disse que definitivamente não podia bancar uma peruca de qualidade, e ela disse que pagaria por isso. Todo o grupo de noivas recebeu uma mensagem de Seth e Mia pedindo para que todos estivéssemos no local da cerimônia. Uma viagem de cerca de 1 hora e 45 minutos, ao meio-dia da sexta-feira antes do casamento para ajudar a dar os últimos retoques antes do jantar de ensaio, que seria às 5 da tarde. De todo o grupo de noivas, só meu parceiro e eu aparecemos ao meio-dia. Os outros só chegaram às 5 ou mais tarde. Fomos cumprimentar Seth, e a primeira coisa que ele nos disse foi: ainda não é tarde para cancelar? E como amigos apoiadores que éramos, dissemos que não, lembrando do nosso quarto extra. Tive um pesadelo na noite anterior em que a madrinha de honra me dava uma surra quando visse meu cabelo. Então quando ela finalmente chegou por volta das 5h30 e veio direto até mim, quase fiz xixi nas calças. Ela estendeu a mão e apontou para o dedo anelar. Eu lembrei que sim, tinha ficado noiva alguns dias antes. Fácil esquecer com tudo o que estava acontecendo, e estendi a mão para que ela visse o anel. Ela ficou encantada com a beleza dele, e disse que precisava falar comigo fora depois do ensaio. Justo. Confidenciei a ela quando saímos que estava com medo de que ela quisesse me bater, e ela me contou toda a história das mensagens. Como ela tinha dito para Mia não enviar aquelas mensagens e deixar ela resolver. Como as amigas dela do trabalho tinham lido todas as capturas de tela que Mia enviou e acharam que ela estava exagerando muito, etc. Conversamos por bastante tempo, e no final ela disse que iria checar com Mia qual era a situação da peruca. Antes do fim da noite, ela me puxou de lado novamente e confirmou que Mia queria que eu usasse a peruca a noite toda, e que ela não aceitaria um penteado preso ou algo assim. A madrinha de honra então me convidou para passar a noite com as outras madrinhas na casa da Mia, o que recusei educadamente. Eu deveria estar num salão a cerca de 1 hora da minha casa na manhã seguinte, às 8 horas, e cheguei às 7h45 só para garantir. As outras madrinhas, junto com a noiva, chegaram logo em seguida. O salão é propriedade de um primo da mãe da Mia, que também estava na despedida de solteira. Ela foi uma das idiotas vomitando do lado do pedalinho. Ela me colocou numa cadeira antes mesmo de eu largar minha bolsa no chão, e às 8 horas eu já tinha aquela peruca mais feia que eu já vi pregada na minha cabeça. Ela nem estilizou nem prendeu com um grampo. Levou no máximo 10 minutos. As outras madrinhas tiveram seus cabelos arrumados com cachos fofos e tranças cascata, e eu fiquei sentada com aquela peruca sem estilo, nada favorecedora, que nem cobria direito minha linha do cabelo. Fizemos a maquiagem também no salão com uma outra moça. Quando me sentei, ela perguntou se eu estava bem, porque ninguém falava comigo. Perguntei se a maquiagem era a prova d'água, e ela me disse para tentar ao máximo não chorar. Ela fez minha maquiagem rápido também, e no total eu passei talvez meia hora na cadeira do salão. As outras madrinhas tiveram muito mais tempo para cabelo e maquiagem, e entre o jeito que a peruca ficou e o fato de que nenhuma delas me olhava direito, eu me desculpei e saí para ir ao meu carro. Nunca chorei tanto quanto naquele carro. Liguei para o Joe que estava andando com o padrinho com quem eu iria caminhar até o altar. Inclinei a cabeça para baixo para as lágrimas não escorrerem na base do rosto. Gritei chorando que queria ir para casa e que não podia mais continuar assim. Disse que me sentia como se estivesse sendo intimidada na escola, tudo porque fiz o que a noiva mandou. Pintei o cabelo da cor que ela disse para pintar. Ele me lembrou que eu não estava participando do casamento por causa da Mia, mas por causa do Seth.
Eu disse que nem podia fazer isso por ele, porque o Seth sabia da situação. Joe tinha falado com ele, e não estava disposto a me defender. Não que eu esperasse que ele enfrentasse a futura esposa por outra mulher, mas isso não mudava o fato de que eu não aguentava a pressão e o bullying. Joe então disse que eu deveria fazer isso por ele, e que depois dessa a gente ia resolver tudo. Depois da cerimônia, o padrinho com quem eu tinha caminhado me pegou chorando. Todos deveríamos estar tirando fotos, e eu não conseguia parar de pensar que essas pessoas eram supostamente os padrinhos dos nossos futuros filhos, e que eles nem conseguiam me ter nas fotos sem que eu estivesse com uma peruca na cabeça. Entrou na casa e voltou com uma mini garrafa de Pink Whitney para mim. Depois do jantar, eu saí fingindo que ia ao banheiro, ou seja, para chorar mais um pouco e ligar para minha mãe. Minha mãe me disse para tirar a peruca e arrumar um jeito de ir para casa, que não valia a pena. Eu disse que a Mia estava me obrigando a usar a peruca a noite toda. Antes que ela conseguisse me convencer a ir embora, Joe me achou. Ele não sabia o que dizer, só me abraçou por um tempo e depois disse que eu tinha que voltar porque estavam começando os discursos. Pouco depois que a dança começou de verdade e o sol tinha se posto totalmente, começou a perguntar se eu ia me machucar se ele arrancasse a peruca. Eu disse que eles nem tinham prendido aquela coisa direito. Pedi para ele não fazer isso, porque eu não queria enfrentar a ira da Mia. Ele perguntou se eu preferia passar o resto da noite miserável, e eu dei de ombros e disse para ele fazer o que quisesse. Ele arrancou a peruca e jogou numa das mesas vazias e disse, se Seth ou Mia tiverem alguma coisa para dizer, diz para eles virem falar comigo. Alguns convidados do casamento até vieram falar comigo, dizendo que meu cabelo, apesar de estar preso bem apertado para a peruca ficar por cima, estava muito melhor assim. Nos dias após o casamento, Mia começou a postar fotos no Facebook, mas nenhuma delas tinha eu nas fotos. Eu não sabia se ficava mais aliviada por não ter que ver a tristeza escancarada no meu rosto, ou mais furiosa porque ela me fez usar uma peruca só para depois me excluir das fotos mesmo assim. Caí numa profunda desesperança. Pensei que ficaria aliviada por tudo acabar, mas fiquei com um vazio enorme. Meu parceiro e eu tínhamos acabado de estar ao lado do melhor amigo dele, e meu amigo próximo, no dia mais importante da vida dele, e não tínhamos nada para mostrar disso. Não teria fotos para mostrar para nossos filhos do casamento da tia Mia e do tio Seth, porque não era eu nas fotos. E mesmo que fosse, eles nem se deram ao trabalho de nos enviar alguma foto daquele dia. 2 semanas depois do casamento de Seth e Mia, estávamos organizando uma festa de Halloween, em parte como presente para os recém-casados, e em parte porque eles normalmente organizavam essa festa e queríamos dar um descanso para eles. Eles disseram que viriam, mas na noite antes da festa cancelaram. Por mais frustrada que eu estivesse por organizar a festa para eles e eles desistirem, não posso negar que fiquei um pouco aliviada. Eu não sabia como falar com nenhum dos dois depois daquele dia, e não queria ter que resolver isso ainda. No começo de novembro, 1 mês e meio depois do casamento, Joe mandou uma mensagem para Seth e Mia num grupo de conversa que eu não fazia parte. A mensagem reiterava que eles sempre eram bem-vindos em nossa casa, estaríamos fazendo um Friendsgiving no fim de novembro e tínhamos os convidado, mas que estávamos muito magoados com o que aconteceu no casamento. Joe pediu um pedido de desculpas pelo que me fizeram passar, especialmente depois de Mia me mandar pintar o cabelo de cobre e depois negar que tivesse dito isso. Mia respondeu que eu estava só brava porque não conseguiu o que queria que éramos. Idiota se pensávamos que ela veria meu cabelo horroroso e faria algo além de jogar uma peruca na minha cabeça, e que não pediria desculpas por algo que não se arrepende. No dia seguinte, Seth ligou para Joe para pedir desculpas. Aparentemente, ele tinha dito para Mia não mandar a mensagem. Ele disse para o Joe que achava que eu também devia pedir desculpas para Mia por ter tirado a peruca. Durante a ligação, Seth falou algo do tipo que estava acabado com o grupo de amigos, que queria ficar no grupo só por Joe por causa de tudo aquilo. O grupo de amigos que já não tinha uma boa impressão da Mia antes mesmo de toda essa confusão, concordou unanimemente com essa decisão. No dia depois da ligação entre Seth e Joe, Mia me mandou uma mensagem particular, um verdadeiro texto enorme, dizendo que ela teria pintado meu cabelo da cor que eu quisesse para o casamento, porque existem cores temporárias que desbotam com o tempo. Ela também me acusou de não conhecê-la bem o suficiente para falar sobre a mãe dela lá na despedida de solteira, que eu estava sendo metida, e outras coisas do tipo. Eu escrevi uma resposta de tamanho parecido, e com orgulho, digo que mantive a civilidade. Lembrei ela que eu pintei meu cabelo exatamente da cor que ela queria, só que recusei fazer uma segunda vez com medo de estragar meu cabelo ou piorar a aparência. Pedi desculpas pelo que eu tinha falado sobre a mãe dela, mas também disse que, se eu não a conhecia bem o suficiente para falar honestamente com ela sobre algo que estava claramente me incomodando, eu nunca deveria ter participado do casamento desde o começo. Disse que se eu fosse metida eu teria ido embora sozinha em vez de continuar fazendo parte da festa, apesar de tudo que ela me fez passar. Demorou 2 dias para Mia responder, e ela disse apenas, depois de refletir, sinto que te devo um pedido de desculpas. Fim da mensagem. Esperávamos vê-los no Friendsgiving para tentar acertar as coisas pessoalmente, mas Seth mandou uma mensagem para Joe literalmente 1 hora antes da hora que eles deveriam chegar,
dizendo que a Mia queria ir ver as luzes de Natal, numa cidade a quase 2 horas daqui. Joe teve que tomar uma decisão impossível, enquanto nos aproximávamos de planejar nosso próprio casamento, sobre se Seth poderia ser seu padrinho. No fim, Seth decidiu por ele, bloqueando-me no Facebook e me removendo de todos os seus contatos. Por muito tempo foi isso. Seth e Mia eram estranhos para nós. Nem os convidamos para o nosso casamento. A razão de eu contar tudo isso agora é porque estou numa situação impossível e preciso de ajuda. Em março deste ano, uns 2 meses antes do casamento do Joe e meu, Seth ligou para Joe enquanto ele estava no trabalho e perguntou o que tinha acontecido com eles. Joe perguntou se ele estava brincando, e quando percebeu que não, contou tudo. A peruca, a não desculpa, as ofensas, tudo. Aparentemente Seth e Mia não têm mais com quem sair, principalmente por causa do jeito que me trataram. Seth deve ter anotado tudo nessa ligação, porque um dia depois mandou para Joe uma longa mensagem de desculpas, para mim. Aparentemente Mia escreveu essa desculpa que eu precisava há mais de 1 ano e meio, deu para Seth, e ele repassou para Joe. Joe estava esperando o momento certo para me contar. Ele disse que parecia meio legítimo, mas também admitiu que parecia que o próprio Seth tinha escrito. Tudo isso com a intenção de que Seth e Joe voltassem a sair juntos, o que, para deixar claro, eu nunca impeço. Eu incentivo Joe a manter contato com Seth, só que eu não quero nada com ele. No momento em que a Mia colocou aquela peruca na minha cabeça, eles viraram estranhos para mim. Então é por isso que estou aqui. Eu não li o pedido de desculpas, e meu parceiro disse que não me culpava se eu nunca quisesse ler. Só de escrever tudo isso, já me lembro do tipo de sofrimento emocional que me fizeram passar. O que eu faço? Leio o pedido de desculpas? Parece que Seth e Mia querem voltar a sair em duplas e fazer festas em casa como antes. Será que isso é possível? Sinceramente, acho que nunca conseguiria olhar para nenhum dos dois nos olhos novamente, mas será que devo a eles, ao meu parceiro tentar? Atualização, 9 de junho de 2025. Primeiro a atualização, depois esclarecimento sobre alguns comentários recorrentes. Atualização. Eu disse para meu marido que não vou ler a carta. O pedido de desculpas está 1 ano e meio atrasado, e pelo que me diz respeito, é um monte de besteira feita só para tentar voltar a ser amiga dele. Se eles realmente se importassem comigo nessa situação, nunca teriam me chamado de louca. Teriam pedido desculpas assim que eu disse o quanto estava magoada. Não teriam feito o que fizeram desde o começo. Joe acredita muito em dar espaço para as pessoas crescerem e aprenderem com os erros. Por isso ele me contou sobre a carta em vez de simplesmente destruí-la. Depois da nossa conversa, ele percebeu o tipo de dano que seria para mim permitir que Seth e Mia voltassem para nossas vidas, mesmo que eles tenham mudado. Eu não preciso ser o cobaia de empatia humana deles. Espero mesmo que eles tenham melhorado, mas como eles estão voltando a falar porque ninguém mais quer ser amigo deles, duvido que isso tenha acontecido de verdade. Quanto aos comentários, muitas pessoas disseram que toda essa situação é culpa minha, que eu deixei eles me passarem por cima e mereci tudo o que aconteceu. Embora eu não discorde totalmente, acho que mesmo no meu post longo faltam muitos contextos. Para começar, Joe e Seth eram melhores amigos há mais de 10 anos naquele ponto. Se eu tivesse causado uma cena no casamento do Seth, mesmo que justificada, eu tinha medo do que isso faria à amizade deles. A amizade basicamente acabou de qualquer jeito por causa da esposa do Seth, mas isso é outra história. Eu usei a peruca porque não queria causar problemas. Eu era jovem e ingênua e realmente não pensei que Mia ia me obrigar a usar peruca até a manhã do casamento. Quando começaram a colocar a peruca na minha cabeça e me empurraram para fora da cadeira do salão, eu sabia por Mia o quanto ela estava estressada por causa do casamento e da mãe dela que é maluca, e achei que ouvir ela e estar lá para ela poderia fazê-la mudar de ideia. Ao invés disso, virei o alvo. Ela não podia muito bem intimidar a mãe, então passou a me intimidar. Também tiveram muitas pessoas falando sobre quando Seth me chamou de lado para desabafar o quanto estava infeliz, e novamente acho que vocês não têm o contexto completo. Eu não apenas disse, temos um quarto extra para você, e deixei por isso mesmo. Eu conversei bastante com ele sobre essas coisas. Eu disse que ele merecia coisa melhor, que poderia ficar na nossa casa pelo tempo que precisasse para resolver as coisas, que não importava o quão fundo ele estivesse. Estávamos ali para ajudá-lo a sair. Ele tinha uma casa e animais com Mia. Ele trabalhava com o pai dela. Ela tinha conseguido se inserir em todas as partes da vida dele, e nas nossas conversas, eu disse que Joe e eu poderíamos ajudar ele a se desvincular do jeito que fosse preciso. Eu até falei que ele estava sofrendo abuso, especialmente quando falava das coisas sendo jogadas e portas batendo. Mas Seth acha que o homem nunca pode ser vítima de violência doméstica. Será que essa ideia mudou? O ponto é, eu disse tudo, menos mandar ele sair da Mia. Talvez o que os comentários queriam dizer era que eu deveria ter sido mais direta. No dia antes do casamento, Seth perguntou se já era tarde demais, e eu e Joe dissemos que não. Dissemos que ele podia entrar no carro e ir embora sem perguntas. Seth também é adulto e escolheu o que fez. Muita gente também criticou meu marido, e não vou mentir, o casamento do Seth e da Mia causou sim problemas no nosso relacionamento. Eu saí daquela situação sentindo que por mais que Joe dissesse que eu era a pessoa mais importante na vida dele, sempre teria algo, ou alguém no caminho disso. Ficamos meio tensos por um tempo. Ele pediu desculpas assim que o casamento acabou, dizendo que gostaria de ter tirado a peruca da minha cabeça, ou ido no salão me buscar e me levado para casa. A gente sempre vê as coisas com clareza depois, né?
Se algum de nós soubesse que Seth e Mia iam se isolar daquele jeito, eu não teria me preocupado tanto em preservar a amizade deles nem ele. No fim, Joe e eu conversamos bastante sobre tudo. Sabemos onde nossas prioridades estão. A única razão de ele ter defendido que eu lesse a carta de desculpas era para eu ter paz e um fechamento. Ele respeita minha decisão de deixar a carta sem ler e deixar Seth e Mia para serem felizes longe da gente.